vida. Pastor Álvaro, a palavra é tua, meu amado. Use pelo tempo que for necessário. Obrigado, pastor. É uma alegria poder retornar aqui, neste ambiente que eu me lembro, rever o Roberto. Na hora que eu não reconheci, me perdoa, meu irmão. E a esposa, perdoa. Fazem muitos anos que não nos víamos, né? E nessa época de 2002 a 2004, junto com o irmão Luiz Cesário, né? É isso, né? Eu estava aqui a cada 3 meses pregando, realizando a ceia. Às vezes vinham outros pastores também. O púlpito era do lado de lá, né? Era menor o prédio, né? E voltar aqui é um prazer, uma honra, e rever também os amados irmãos, e trabalhar junto com o Joel também foi bênção. Aprendi muito com ele, a visão missionária, o amor pela obra missionária, né? Na época que eu conheci o Joel, ele ainda tinha cabelo. Então vocês podem imaginar quanto tempo faz, né? Mas é muito bom estar aqui. Já há mais ou menos 20 anos, quase 20 anos, que eu tenho me dedicado a estudar e a abraçar a visão do Ministério Igreja em Células, Ministério de pequenos grupos nas casas. Nós começamos a nos preparar, a estudar, a fazer os cursos, ler muito, né? Eu gosto muito da leitura também. E de Vila Remos, em 2004, Vila Remos, fomos para Campinas, na Igreja Batista Bíblica do Centro, junto com o pastor Natal. Ele ia viajar para os Estados Unidos, e eu fiquei ali 1 ano e meio, na ausência dele. Quando ele retornou, sentamos, e era um projeto de se eu ficava ou não, né? Ele era o pastor titular, fundador e pastor titular. E fiquei com o objetivo, com o propósito de começarmos os pequenos grupos ali na igreja. E esse envolvimento, estudando e abraçando essa visão, me fez também envolver com o ministério na América Latina. De uma certa maneira, eu já estava envolvido pela obra missionária da comunhão, né? Tanto no Peru como na Bolívia, com o pastor Lourenço, no Peru o pastor Saul, o pastor Eliasibe. Então, era já um envolvimento por missões, mas aí veio a visão de também levar para esses irmãos o treinamento do Ministério em Células, né? E aí, desafiado pelo pastor Roberto Lai, que é o presidente do ministério aqui no Brasil, começamos o MIC Latino, Ministério Igreja em Células para a América Latina. E Deus tem aberto muitas portas, e eu tenho me dedicado 100% do tempo, agora já há 4 anos praticamente, a esses treinamentos, né? Hoje, virtuais, não há outra maneira, né? Estamos com 2 treinamentos virtuais hoje, dos módulos para os pequenos grupos. Um para a América Latina e outro para o Brasil. Só que esse do Brasil nós temos um grupo de Angola, viu, pastor? Pastor Virgílio, que é conhecido também, é um contato que nós tivemos juntos no ministério lá na comunhão, está com um grupo de quase 33 líderes participando, 6 pastores e 33 líderes. E a comunhão Batista Bíblica de Angola deve ser organizada em setembro. Ele quer a nossa presença lá. Então, podemos apoiar também os irmãos lá em Angola. Para isto, eu peço suas orações, né? Minha esposa não pôde estar, mas a foto dela está aí me acompanhando, alguns talvez a conheçam, mas está comigo o Lucas e a Tauana, sua esposa. Fiquem de pé, por favor, para os presentes poder conhecê-los, né? Está nos acompanhando. O nosso tema hoje, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, a igreja do século 21, de volta às suas origens.
para não dizer que isto é apenas sonho, isto é o meu objetivo, é um propósito do meu coração e de milhares de pastores no Brasil e em todo o mundo, de distintas denominações, que querem que a igreja volte às suas origens. Esses textos de Atos capítulo 2, 5 e 20, vamos ler na sequência. Eu tenho aqui na tela, se você quiser acompanhar. A minha tradução é um pouco mais contemporânea, né? Se você quiser na tradução mais antiga, fique à vontade. Atos capítulo 2, versículos 46 e 47. Todos os dias, unidos, eles se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Algumas traduções trazem que eles se reuniam no templo. Era impossível isso. No templo, as mulheres não entravam. Muito menos crianças. E o templo não comportava 3.000 convertidos, 3.120, né? Os primeiros convertidos, não havia capacidade para isso. Eles se reuniam na frente, no pátio. Lá onde Jesus expulsou os comerciantes, lá onde os profetas se levantavam para anunciar a Israel, assim diz o Senhor, né? Então era no pátio do templo. Estudos modernos dizem que havia uma capacidade de mais ou menos 40.000 pessoas. Não é difícil imaginar, o Pacaembu aqui cabe 40.000, então não é difícil imaginar, né? E louvavam a Deus por tudo. E eram estimados por todos. Isso aqui é interessante, né? E cada dia, irmãos, veja que expressão que nos falta viver hoje em dia. Cada dia, o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Não era dominicalmente. Quando o pastor fazia um apelo, alguém levantava a mão e vinha à frente aceitar Jesus. Não. Era cada dia. De Atos 2 para Atos 5, calcula-se aproximadamente, no mínimo 3 anos e no máximo 5. Um período de mais ou menos entre 3 e 5 anos se passou. E o que diz Atos 5? Todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Depois de quase 5 anos, a igreja continuava fazendo a mesma coisa. Não tinha mudado. Por quê? Estava funcionando. Aí nós vamos para Atos 20, aquele momento em que Paulo está se despedindo da igreja em Éfeso. Está indo talvez para nunca mais ver o rosto deles. Eles estão lá na praia, estão chorando, amargurados pela partida de Paulo, né? E Paulo diz assim: vocês também sabem, são testemunhas, que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Publicamente e nas casas. De Atos 2 para Atos 20, mais ou menos 30 anos se passaram. Depois de 30 anos, a igreja continuava fazendo a mesma coisa. Porque funcionou. E agora não é mais Jerusalém. Agora eles já estão em outros países. A igreja já havia alcançado muitos países. E também fora de Jerusalém, faziam da mesma maneira. O Dr. William Beckman, que é autor do livro A Segunda Reforma, eu aconselho vocês a lerem esse livro. Ele diz que a igreja tem que ter 2 asas, e não uma só. E que as 2 asas seriam o grupo pequeno, nas casas,
nas universidades, no escritório, em qualquer lugar. O grupo pequeno se reúne em qualquer lugar. Ele não precisa de um prédio específico, como para as celebrações da igreja no domingo, ou no sábado, ou dias de semana. O grupo pequeno se reúne em qualquer lugar, qualquer horário. Nós tínhamos um grupo pequeno na nossa igreja que eram de universitários. Trabalhavam de dia e estudavam de noite. Quando é que eles iam se reunir? Sabe quando? Sexta-feira, depois da aula, 11 horas, 11h30, meia-noite, lá no McDonald's. Assim se reuniam. É uma volta às origens. Uma igreja equilibrada. Essa era a igreja do Novo Testamento, que tinha comunidade de grupos pequenos nos lares, que era de casa em casa, naquele tempo, né? Imaginem, 3.000 pessoas se converteram no primeiro culto. Tínhamos 120 líderes que já estavam sendo preparados por Jesus. Jesus começou com 12, né? Depois 70, né? E ao final, 120. Essas 3.000 pessoas que se converteram, tinha 120 líderes para cuidar deles. Se você fizer a conta, para cada grupo daria 25 pessoas, que era exatamente o que as casas naquele tempo comportavam. Então eles começaram a se reunir nas casas. E quando todos queriam juntos ouvir os apóstolos, né, contar as histórias de Jesus, contar tudo que eles tinham visto e ouvido e experimentado, eles iam lá para o pátio do templo. Era o maior espaço que Jerusalém tinha. E logo a igreja agregou mais 5.000. Já foi para 8.000. E calcula-se que lá em Atos capítulo 8, já eram 10.000 no mínimo. Não tinha outro espaço a não ser o pátio do templo. Então uma igreja assim, tinha os grupos pequenos dos lares, mas tinha também a comunidade corporativa, que era o grande grupo que se reunia lá, no pátio do templo. Ali eles se encontravam. Talvez não só aos domingos, mas talvez outros dias da semana. Era possível isso, né? Esta era a igreja do Novo Testamento. Isso continuou por alguns anos. E é esta igreja que o Dr. William Beck, em seu livro A Segunda Reforma, diz: precisamos voltar a esta estrutura de igreja. Precisamos retornar às páginas do Novo Testamento. Veja quantas casas são mencionadas no Novo Testamento que eram usadas para os encontros da igreja. Eu não coloquei todas, hein? Tá? A primeira, onde tudo começou, lembra-se? O segundo andar de uma casa em Jerusalém, né? Chamado de cenáculo, né? Ou segundo piso, tem outros nomes que se dão, né? Tudo começou ali, Atos 1, 13, 15, o Espírito Santo desceu sobre eles e a igreja começou. Ali começaram a pregar, inclusive em outros idiomas, dos que estavam visitando a Jerusalém, porque era Páscoa, tinha muitos visitantes, muitos se converteram de muitas nações, permaneceram mais alguns dias ali em Jerusalém, por isso que se fala em Atos que alguns vendiam suas propriedades para distribuir, porque aqueles que vieram visitar na Páscoa, eles iam por um período, né? 30, 40 dias no máximo, aí ia acabando o dinheiro, o mantimento, ia acabando tudo. Eles ficavam acampados ao redor de Jerusalém. E deles que se converteram, a igreja de Jerusalém começou a apoiá-los, para que ficassem um pouco mais, até retornarem para o seu país. E ali tudo começou. Depois temos a casa de Tício, né, Justo, a casa de Jasão, a casa de Lídia em Filipos, né? Vemos também a casa de Áquila e Priscila em Corinto, né? E depois vamos ver a casa de Áquila e Priscila em Roma, né? Casa de Filipe de Cesareia, a casa do carcereiro, né? A casa de Estéfanas, né? A casa em Trode. Nós não sabemos o dono da casa, mas Paulo foi para lá começar a igreja. A casa da mãe de João Marcos, que calcula-se que é a mesma casa, pensa-se que é a mesma casa de Atos 1. A casa da mãe de João Marcos.
A casa de Filemão, depois a casa de Áquila e Priscila, em Roma, mais uma vez, né? São algumas, né? Mas tem muitas outras. A igreja se encontrava nesses recintos, irmãos, nesses lugares, às vezes até ao ar livre, né? Às vezes se encontrava ao ar livre, não tinha prédio. Sim, ok. A casa não tinha prédio, não tinha edifício, a igreja, perdão. Ela se encontrava nas casas, era o melhor lugar. E por isso se multiplicavam rapidamente. Alcançavam seus vizinhos, seus parentes, seus amigos. É mais fácil, né? Esta ideia, grave bem isso, não foi dos apóstolos, nem mesmo dos discípulos que surgiram depois dos apóstolos. Foi Jesus quem deu essa ideia. É Jesus quem fazia isso no seu ministério. Na verdade, irmãos, Jesus tinha 2 espaços bem focados, bem definidos para o seu ministério: as ruas e as casas. Das casas para as ruas, das ruas para as casas. É interessante. Lembra-se de Mateus? Mateus nunca tinha visto Jesus, talvez tinha ouvido falar, né? Encontrou-se, segue-me. Que poder nessas palavras, né? Que poder nesse olhar, né? Ele deixou o seu trabalho e seguiu Jesus. Mas na sequência, já é dito que Jesus se encontrava na casa de Mateus, ao redor de uma mesa, para um jantar, e que Mateus convidou uma multidão dos seus companheiros de trabalho, dos seus vizinhos, dos seus amigos. Lá estava Jesus. Eu costumo dizer que quando alguém não convidava, Jesus se convidava. Lembra de Zaqueu? Zaqueu só queria ver Jesus, nada mais. Aí Jesus desce, porque eu vou para a tua casa. E é interessante, né? Nas ruas, os grandes milagres, os grandes acontecimentos, os grandes sermões. E nas casas, o aconchego, a comunidade, né? O afeto, o carinho mais próximo. Como isso faz parte da igreja. Os irmãos testemunharam aqui, né? A igreja deve viver algumas experiências como essas, pelos testemunhos que ouvimos, né? De como é importante estarmos juntos, mas num grande grupo, a comunidade é difícil de acontecer. Com esse ambiente, 120 pessoas, cabe aqui, pastor? 180. E com 180 pessoas aqui dentro, terminado o culto, você pode ter comunidade com eles? Não dá. Você vai cumprimentar 10, 15, 20, quando você dá por conta, cadê? Ah, já foi. Aí o outro, ah, já foi. Você nem viu. Tem alguns pastores que a gente, quando está orando aqui, o cara já está saindo, né? Você não consegue nem cumprimentar ele na porta. Isso não é comunidade, isso não é comunhão. A verdadeira comunidade vai acontecer lá no pequeno grupo, porque facilita, é menos pessoas, né? Interessante que no ministério de Jesus, ele gastou 51% do seu ministério com o público, com o povo. E nestes, ele fez os seus sermões. Mas é interessante, não foram muitos. Jesus não pregava muito para as multidões. É interessante isso, hein? Você vai encontrar 3 ou 4 oportunidades que Jesus está falando para um grupo muito grande. Ele passava mais tempo com os discípulos. Praticamente 49% do tempo de Jesus ele gastou com os 12, que foi o seu primeiro pequeno grupo, a sua primeira célula. E quando ele não estava com os 12 estavam com ele no ministério público, aprendendo com ele, vendo como ele fazia. Era um ministério relacional. É o que nos falta, amados irmãos. Relações, intimidade,
discipulado um a um, não discipulado coletivo, um a um, mais próximos, mais perto. Mas, infelizmente, a igreja caminhou bem até o 3º, 4º século, apesar da perseguição. Quantos foram mortos nas arenas, comidos pelos leões? Quantos foram crucificados de cabeça para baixo? Dizem que Nero, botou fogo em muitos corpos de cristãos para iluminar Roma. Conta-se essa história. Apesar da perseguição, a igreja não parou. Alcançou todos os povos, todas as nações conhecidas na época. Mas Constantino, que estava por perder o seu reinado, chamou os líderes da igreja na época e com eles fez um pacto: vocês apoiam o meu reinado e eu vou ajudar vocês, não vai ter mais perseguição e eu ainda vou construir prédios para vocês. E começou as grandes catedrais. O movimento, igreja, organismo, se torna uma instituição, uma organização, um prédio. Se cortou uma das asas da águia, da igreja, e aí ela já não podia voar. O movimento se tornou monumento. Aquilo que era ágil, rápido. Lembra que tem uma das expressões, se não me falha a memória, do apóstolo Paulo, que ele diz que o evangelho chegou à casa de César. Lembra disso? César era o imperador do mundo. O evangelho chegou à casa dele. Como chegou lá? Talvez uma empregada, um empregado. Talvez um soldado, um general do seu exército. Porque era um movimento, ele ia para todas as camadas da sociedade, mas se tornou um monumento. Constantino nos deixou um discipulado defeituoso, Começou o protocolo imperial, procissões, incenso, vestimentas especiais para os ministros. Se restaurou, se ressuscitou as práticas do Velho Testamento para dentro da igreja. Confessionário, salvação pelas obras, catedrais, e a congregação, o povo, participando cada vez menos. Matou-se o ministério sacerdotal de cada crente. É uma das doutrinas distintivas dos batistas. Cremos nisso, está na nossa declaração de fé, mas não praticamos. Precisamos retornar à eclesiologia bíblica do Novo Testamento. Já é tempo de fazer isto. Hoje em dia existem 2 sistemas de igreja, para vocês entenderem. Talvez não é 100% o que a sua igreja vive, nem o que a minha igreja vive. Eu não estou dizendo isso, tá? Mas, numa análise genérica, geral, é isso que acontece hoje. Primeiro, a igreja é de uma asa só, Essa igreja ela tem programas, ministérios, eventos, tem cultos, e apenas 20% dos melhores líderes mantêm os programas para que 80% venham assistir os programas. Isso vivíamos antes da pandemia, Hoje acho que mudou bem, Mas antes da pandemia era assim, numa igreja de 100 membros, 20 trabalha, 80 vêm consumir. Estamos falando de uma maneira genérica. Talvez você vai dizer, não, aqui talvez seja 40%. Amém por isso, tá? Mas é assim que acontece. Nas igrejas menores, mais pessoas trabalham. Nas igrejas maiores, é 10% só que trabalha. Não há oportunidade de ministério. E às vezes os dons ficam mortos, porque não tem oportunidade. É uma igreja de consumo e distribuição, igreja de eventos, de programas. Uns programam, outros vêm consumir. Mas há também a igreja de 2 asas, que nós falamos há pouco. Essa igreja de 2 asas tem um outro perfil.
ela tem sim as celebrações, os programas, os ministérios, tem tudo isso, né? Ela tem eventos, mas ela também tem grupos pequenos, todos os dias nas casas. E aí você abre um leque fantástico de ministério, porque num grupo de 10, 12 pessoas, 5, 6, 7 estão trabalhando. E quando todos começam a evangelizar e a discipular, 100% vai trabalhar. Um cuida da música, o outro cuida das crianças, o outro traz a meditação, o outro os cânticos, e o outro prepara os comes e bebes, que é bom sempre ter, né? Então, muita gente está trabalhando. Então, essa igreja se caracteriza por 20% dos líderes treinam, equipam os outros 80%, para que eles possam desenvolver os seus ministérios, os seus dons, que o Espírito Santo dá a cada um, como quer. Essa é uma igreja de produção. Cada crente se torna um produtor e não apenas um consumidor. Ele tem relações interpessoais nos grupos pequenos, e aí isso extrapola e vai para a sua família, e vai para o seu ambiente de trabalho, e vai para a sua vizinhança, para o seu parentesco. Ele começa a viver igreja todos os dias da semana, e não apenas dominicalmente. Preste atenção nesse gráfico agora da nossa explosão demográfica. No tempo de Cristo, calcula-se que havia 250 milhões de pessoas. Este foi o início da igreja. 250 milhões de pessoas. Em 1517, na época da Reforma, tinha apenas dobrado a população. Demorou praticamente 1.500 anos para dobrar a população. Na época de William Carey, das missões, consideradas missões modernas, tinha 1 bilhão de habitantes. 290 anos depois, 280 anos depois, a população dobrou novamente. Para dobrar a primeira, foi 1.500 anos. Depois, em 250 anos, dobrou novamente. Em 1929, isso representa 140 anos depois de William Carey, 86 anos atrás, né, de nós, a população já tinha dobrado novamente, 2 bilhões. Em 1974, quer dizer, de 29 a 74, são 55 anos, 50, mais ou menos 50 anos, 4 bilhões, dobrou novamente. Amados, em 2007, tinha 6,6 bilhões de pessoas, apenas 33 anos depois. E calcula-se, irmãos, que tínhamos em 2020 uma população de 7,8 bilhões. E em 2100, possivelmente 11,2 bilhões. O que está acontecendo? Uma explosão demográfica da população que a igreja não consegue acompanhar. O estilo de vida da igreja, como conhecemos hoje, não é a solução. Centrada no prédio, não vai funcionar. Já provou isso. A igreja precisa sair. Eu já sabia, o Joel compartilhou muito comigo disso, a visão da igreja aqui, é exatamente isso, Joel. É sair. Né? Aliás, o nome igreja, né, no original significa, né, sair para fora. Mas a maioria das igrejas e dos pregadores modernos estão chamando para vir para dentro. Venham, vamos ter uma conferência.
O melhor pregador vai estar conosco. Venham, nós vamos fazer curas aqui dentro. Vocês serão curados. Venham. Quando deveria ir? A maioria das igrejas, preste atenção nisso, não cresce rápido. 1/3 nunca passa de 50 membros. Sabia disso, irmão? Isso é em todo o mundo. Em todas as denominações. 1/3 das igrejas não passam de 50 membros. Eu conheço igrejas, a minha igreja, que vai fazer 60 anos, que já teve 150 membros, hoje tem 20. Se tiver 20, dá uma dor no coração. A minha igreja onde eu nasci, né? Não a minha igreja atual, por favor. Onde eu nasci há 60 anos atrás. Outro 1/3 das igrejas nunca cresce além de 150 membros. Eu tenho que correr, né, João? Apenas 28% crescem além de 150 membros. Apenas 5% crescem além de 350 membros. E menos de 1%, irmãos, crescem acima de 1.000 membros. Quando há uma explosão demográfica, a igreja não acompanha. Agora, a pandemia obrigou a igreja a sair do prédio e celebrar nos lares, não é verdade? Fomos levados de volta para os lares. Deus está querendo mostrar para nós alguma coisa, gente. Por favor, abre os olhos. Deus está querendo nos mostrar alguma coisa. A igreja, como a conhecemos, então, ela não é má, né? Eu sou fruto dela, você é fruto, todos nós somos fruto. Não é má, eu não estou dizendo isso, que ela está errada, que fez tudo errado. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ela só tem se mostrado ineficaz, ineficiente, para cumprir a tarefa da grande comissão. Nós estamos perdendo terreno para os muçulmanos. Estamos perdendo terreno para as testemunhas de Jeová. Estamos perdendo terreno para os ateus. Eles crescem. O tempo é curto. A colheita é enorme, irmãos. Em pleno século 21, a igreja ainda não cumpriu a sua tarefa. A visão de João no Apocalipse introduz, sem faltar ninguém, em 4 palavras. Todas as nações, já cumprimos isso. Todas as nações têm presença da igreja. Todos os povos nos falta cumprir. Todas as tribos nos falta cumprir. Todas as línguas nos falta cumprir. Está acontecendo, irmãos. Milhares de igrejas no Brasil, no mundo, já estão experimentando esse mover de Deus por meio do retorno à igreja dos sonhos de Deus. Outras milhares já iniciaram a transição em busca de voltarem às práticas da igreja do Novo Testamento. Hoje já temos modelos totalmente desenvolvidos e comprovadamente bíblicos e adaptáveis às mais diversas denominações e estilos de igreja. Está acontecendo. Então, o que podemos aprender com a igreja devido à pandemia que apareceu? Atos 2 e Atos 8, nós vimos que depois de alguns anos, a igreja não tinha dado início ao plano divino. Continuava em Jerusalém. Me faz lembrar do Velho Testamento, do templo, né? Os prosélitos tinham que fazer caminhadas terríveis para ir adorar a Deus em Jerusalém. Parece que os judeus recém-convertidos queriam continuar com essa visão templista, né? Como o templo ainda estava de pé, que deveriam ir a Jerusalém. Por isso havia uma só igreja. Até o capítulo 8, a palavra igreja está no singular. Só uma igreja existia depois de quase 10 anos. Não tinha outra. A partir do capítulo 8, quando aqueles missionários saem de Jerusalém, começam as demais igrejas, né? Foi necessária, então, essa intervenção divina para que eles saíssem. A igreja, em pleno século 21, ainda não cumpriu a sua tarefa.
Parece que essa visão templista da igreja centrada em um prédio ainda domina grande parte das nossas igrejas e de pastores. Talvez não seja o caso desta igreja, tão amada, tão preciosa. Talvez os irmãos já estão com os olhos voltados para fora. Mas pensem na possibilidade de fazer do seu lar uma porta da igreja. Talvez você, por anos, tenha convidado pessoas para vir aqui assistir um culto e eles não vêm. Mas o dia que você convidar para ir na tua casa, eles irão. Porque são teus amigos. Pense nisso. Fazer de cada casa uma extensão da igreja. E de cada membro um ministro, como a palavra nos garante, que somos sacerdotes. Aqueles cristãos que saíram de Jerusalém, estima-se cerca de 10 mil, viraram o mundo de cabeça para baixo, irmão. E nos primeiros 3 séculos, nada impedia a igreja de crescer. Quando Lucas termina o livro de Atos, o versículo 31 do capítulo 28, ele fala, e o evangelho cresce sem impedimento algum, mas tinha impedimento. Paulo estava preso, a perseguição continuava, as arenas continuavam a matar os cristãos, mas não tinha impedimento para o evangelho. Neste tempo de pandemia, eu tenho lido, ouvido muitos pregadores, que falam que a pandemia é uma obra satânica, coisa de Satanás, que é uma perseguição contra a igreja. Eu prefiro pensar que é Deus que permitiu, porque Ele tem um recado para nós. O meu receio é que, diferente do que aconteceu com a igreja de Jerusalém, que quando a perseguição chegou, eles entenderam o recado, e eles saíram de Jerusalém falando do evangelho. Eles não estavam fugindo da perseguição quando saíram de Jerusalém. Quem foge de perseguição fecha a boca, se esconde, não vai se declarar. Eles saíram pregando, por onde iam anunciavam. Eles entenderam o recado e foram para a Judéia e Samaria, que Deus tinha pedido para ir, eles não tinham ido até então. E depois, os confins da terra. Essa cegueira está conosco há 1700 anos. A igreja catedral, começada pelo cristianismo pagão, desobediência que tem custado alto, mais de 2.000 povos e grupos humanos sem nunca terem ouvido, mais de 1.700 idiomas, sem sequer um versículo traduzido. E, irmãos, a fé vem pelo ouvir. Se não ouvirem, o texto que foi falado aqui no cântico, teve um cântico que o jovem falou o texto aqui, como ouvirão se não há quem pregue? Se não ouvirem, não serão salvos. Meu temor é que quando passar a pandemia, pastores e membros apenas queiram voltar aos seus templos, para continuar unicamente a fazer o que faziam antes, sem nenhum projeto de mudar o comportamento da igreja, para sair, deixar de viver o cristianismo apenas dominical, para começar a viver cristianismo diariamente. E aqui inclui todos, irmãos, dos mais jovens aos mais velhos, não importa a sua idade, não importa o seu tempo de conversão, não importa se você aceitou Cristo a semana passada, você já pode ser um evangelista, é só dizer o que Jesus fez na tua vida. Você não precisa conhecer a Bíblia por completo, você não precisa citar versículos de cor da Bíblia ainda não, você pode falar o que Cristo fez na tua vida, é o suficiente para evangelizar, O cego falou assim, Falaram que Jesus era um pecador, O que o cego respondeu para os sacerdotes? Se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Foi isso que ele fez por mim. Pronto, quer testemunho maior que este? Ser uma igreja equilibrada, irmãos, voltar a ter as casas como um território imenso, amplo de missões. Uma igreja de 2 asas, que vai voar alto, que nada vai impedi-la. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Tua palavra é muito clara. Estudiosos nos ajudam a entendê-la. Por isso usamos esses exemplos. Abençoe essa igreja
ampliando a visão missionária. De tudo que já tem feito, que é bênção, a verdade é que podem ampliar. E de repente, Senhor, ampliar para dentro da casa. Fazer da casa um campo missionário. Fazer da vizinhança um campo missionário. Fazer do parentesco um campo missionário. Fazer dos colegas de trabalho um campo missionário. Fazer dos colegas de universidade, de escola, um campo missionário. Fazer a diferença aonde a igreja está. Ajuda-os, dê sabedoria, abençoe toda a liderança, juntamente com o pastor Joel, e continue a usar esta igreja como instrumento nas tuas mãos. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.